A paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade, estarmos na casa do Senhor, podermos louvar, adorar e bendizer o seu santo nome. Tempos maus, nunca tivemos tempos tão maus como os de hoje. Olhamos para os tempos de Sodoma e Gomorra, olhamos para os tempos da perseguição extrema no início da igreja primitiva e nunca vimos tamanha bagunça cristã como nos dias de hoje. As heresias, elas se multiplicam e as pessoas, elas são atraídas pela mentira de uma maneira incrível. Vi uma pregação de um grande pastor, grande só porque tem uma igreja grande, porque nem ele é grande, nem é pastor, nem pastor. Em que ele estava trazendo uma ministração para os membros de que eles deveriam entregar o dízimo, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal era o dízimo de Deus. E o homem, quando roubou, ocasionou a queda por causa daquilo. E eu fico olhando para aquilo e tantas pessoas ouvindo e dando glória a Deus a uma besteira como essa. E eu vejo que nós estamos maus. Me entristece, porque vejo pessoas indo para cada vez mais para o inferno, procurando toda forma de satisfação humana, em vez de buscar a vontade soberana do Senhor. O tema que nós começamos na semana passada, subtema, tema ansiedade, subtema em tudo tenham paz, tem tudo a ver com isso. Porque as pessoas, elas ficam buscando paz em tantas coisas e elas não conseguem encontrar. Heloísa, senta, Heloísa. Senta do lado do papai aqui, ó. Vai lá do lado do papai. As pessoas buscam paz em tudo. Estão com os corações aflitos, desesperançosos, relacionamentos destruídos. É um momento de muito amargor dentro do Evangelho. Muito amargor. E as pessoas, elas não se atentam a isso. É como pessoas que estão sentindo alguma coisa, mas não vão ao médico e quando descobrem, já é tarde demais. Iniciamos na semana passada, no segundo período, falando sobre o subtema Em Tudo Tenham Paz. Começamos falando sobre a paz como sendo definida de uma forma comum, como uma sensação de calma e tranquilidade. Sentimos quando as coisas estão acontecendo do modo que havíamos previsto. Sempre que nós fazemos algum tipo de previsão e essa previsão ela dá certo, aparentemente nós temos paz. Essa definição, porém, é incompleta, porque essa sensação ela pode ser produzida por calmante, por bebida alcoólica, por alguma técnica terapêutica e tantas outras coisas. Mas esse não é o tipo de paz que a Bíblia fala. Qualquer tipo de paz criada pelo homem, ela é frágil. Ela é facilmente quebrada. Como vocês sabem, eu sou gestor de uma pequena faculdade e nós fizemos uma programação de uma série de mensagens para um pastor específico, para dar uma matéria, e ele iria dar uma matéria lá no Maranhão, depois na sequência, na outra semana ele ia dar em Presidente Dutra, ele estaria voltando para Brasília hoje, amanhã, daria à noite a aula, e iria quinta-feira para Teresina. E aí quando foi na semana passada, ele deu aula na quinta, na semana retrasada, quando deu aula na quinta, quando foi na sexta-feira, ele começou a sentir dores enormes. Foram fazer uma tomografia, havia uma pedra no rim dele.
que era, acho que em torno de 5 milímetros, ela não passava pelo canal da uretra, e ele teve que passar por uma cirurgia, matou a aula de lá, o segundo módulo também não conseguiu dar, segundo lá em Presidente Dutra. Tirou a sonda ontem, estava feliz, queria voltar para ver a família, e aí quando foi ontem à noite, ele começou a sentir dor, e descobriu que está com uma infecção no rim, séria, e ele está lá internado. E a gente faz planos, acha que está tudo certo, e não tem nada certo. Tudo é imprevisto. E o interessante é que esta temática da paz, ela tem sido acompanhada pelo Glorify, em que ele está falando sobre a paz. A de hoje foi muito legal, se você não ouviu, eu acabei de mandar hoje, agora mais tarde, quase 9 horas. Muito legal, e fala exatamente sobre essa condição da paz. Uma paz que ela é rompida quando o pecado ele age, quando nós tomamos decisões erradas, ou quando o próprio Deus age. Claro que sabemos que tudo em primeira instância passa por Ele. Mas essa paz que é nascida do homem, ela é frágil. Eu estou numa casa, eu estou com um carro, eu tenho a minha família. Isso tudo pode mudar. Eu estou fazendo uma revisão de um livro que fala sobre sofrimento de Jó. E ele mostra a figura de Jó, exemplificando exatamente a verdadeira paz. Em que ele é levado à condição extrema. Ele é levado à condição de perder todos os seus bens, perder todos os seus filhos, 10 filhos, perdeu 10 filhos, uma tacada só, e perdeu a sua saúde. E mesmo assim, ele glorificava o nome do Senhor, porque ele tinha esta paz, que é a paz que excede todo entendimento. A paz que Deus concede, ela é espiritual. Com essa paz, nós temos a segurança de que Ele está amorosamente no controle de todas as coisas. Não quer dizer que você não sinta dor, não quer dizer que você não passe por luta e dificuldade, como muitas igrejas dizem. Pare de sofrer, não existe isso. Se você vê uma igreja dizendo pare de sofrer, fuja dela. Não procure a que diz sofra, mas não procure também a que fala pare de sofrer, porque é mentira. Nós, como cristãos, vivemos lutas e dificuldades todos os dias. Tudo coopera para que nós percamos a nossa paz. E essa falta de paz faz com que a nossa fé ela fique abalada. Deus, Ele tem a paz que Ele dá. Quando Jesus Cristo vem e fala, minha paz eu vos dou. Deus, como onisciente, Ele nunca se surpreende. Você se surpreende, eu me surpreendo. A gente espera que as pessoas ajam de uma certa maneira e elas não agem. O texto, o trabalho que trabalhar nosso dentro das bem-aventuranças, falando sobre a misericórdia, mostra que quando você deposita a sua confiança sobre outras pessoas, você se frustra. Você perde a sua paz. Mesmo na ira de Deus, a ira dele é clara, controlada, alicerçada numa paz de coração. A oração de Paulo é para que nós possamos experimentar esse tipo de paz. Essa é a paz que eu desejo para vocês. É a paz que procede do Senhor. Não é uma paz burra, não é uma paz falsa, não é uma paz de você ter uma mente entorpecida por alguma coisa, mas é uma paz cuja fonte é Deus. E somente dele nós temos esta fonte. Essa paz ela é uma dádiva de Deus. Você não compra essa paz. Não tem como você adquiri-la no mercado. Essa paz ela não pode ser conquistada. Essa paz ela não é só divina, mas ela é uma dádiva. Por ser um dom de Deus, é um dom dele compartilhável conosco. Nós não compartilhamos com Deus a sua onisciência. Nós não compartilhamos com Deus a sua onipotência, a sua soberania, mas Ele compartilha conosco a paz dele. Salmos 85, verso 8. Aguarde para eu falar, para ler.
Quando Paulo orou, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Ele está orando porque ele sabe que as pessoas vão passar por lutas e dificuldades. O Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Não é uma paz que Paulo pode dar, mas é uma paz que Deus pode dar. A palavra dar equivale ao verbo doar, ou seja, transferir gratuitamente. O apóstolo Paulo fala de uma graça derramada sobre as nossas vidas. A paz de Deus é uma dádiva, um dom, uma bênção soberana e graciosa concedida a todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Salmos capítulo 85. Só um momento. Salmos 85, verso 8. Diene, por gentileza. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz a seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Versículo profundo, falando sobre esta condição de que primeiro, para você ter paz, você precisa escutar a Deus. Deus, Ele fala comigo, Deus, Ele fala com você, de uma forma natural, através da sua palavra. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois Ele falará de paz ao seu povo, não a todos. Ele falará de paz aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez, ou seja, depositar a confiança, esperar conseguir a paz em outro lugar fora Deus. As pessoas buscam a paz e não conseguem. As pessoas desejam a paz. Pessoas estão se matando porque querem a paz. A pessoa, quando pula de um bungee jump, numa altura de um prédio de 15 andares, ela está procurando preencher o coração dela com alguma coisa que deveria ter sido preenchida com a paz. Quando a pessoa ela faz qualquer esporte radical, ela está procurando ser satisfeita porque ela não tem paz no coração. A adrenalina, ela, de alguma maneira, ela tenta satisfazer uma coisa que não é o local dela. E as pessoas elas continuam buscando, enquanto a paz verdadeira, ela não está no medicamento, no Rivotril e todas as coisas. Eu tenho estudado um pouco sobre a condição medicamentosa e tenho visto o estrago que isso tem feito na vida das pessoas. Porque as pessoas elas são entorpecidas nos seus sentimentos. Só isso. Você para de sentir. Você para de se importar. E Deus não quer isso pra gente. João capítulo 14, verso 27. João 14, verso 27. Deixe-vos a paz, a minha paz eu dou. Não vou dou como a dá o mundo. Não se turne o vosso coração, nem se atemorize. Jesus Cristo, ele falando que ele entrega a paz dele. Ele não dá a paz como a do mundo. Não é a paz de você ir lá na C&A e na Renner e comprar alguma coisa, você trocar o seu celular. Deve estar, nós estamos aí no caminhado final do ano, vai sair o iPhone o quê? 18 agora? 17? Entendeu? 17. Desespero, as pessoas vão ficar na fila porque elas querem a necessidade de eu ser o primeiro a ter. E não é um problema de você ter o celular ou não ter o celular, é para você depositar. Porque a tua fé, a tua paz, ela vai ficar apoiada naquilo até aquele momento. Você está com aquilo na mão, você abriu a caixa, você se divertiu, se alegrou. Não pode nem mostrar, né? Porque você coloca aquela capinha horrorosa na traseira do celular e as pessoas não sabem nem que celular é aquele. Ou seja, nem você ter o prazer de você mostrar aquilo que você adquiriu, você não tem. Porque você tem que esconder aquilo. E as pessoas elas ficam se apoiando nisso. E Jesus fala, eu vos dou a paz, a minha paz. E é algo que eu e você deveríamos ter. As pessoas deveriam sentir o cheiro da paz de Deus em você. As pessoas deveriam passar por você e falar assim, o que você tem? Mas as pessoas têm te interrompido?
ou elas passam batido como se fosse aquela cena de São Paulo, no Rush, ou Nova York, as pessoas passando de um lado para outro e você é apenas mais um na multidão. É interessante que muitos filmes que eu tenho visto aparece a figura sempre de alguém destacada na multidão, com uma roupa diferente. Então você vê todo mundo de preto. Vi com a Rô um tempo atrás uma moça que ela era uma sexóloga, aí mostrava lá todo mundo de preto e aquela moça de vermelho chamando a atenção. A gente vê com frequência filmes de princesa, quando elas vão descer as escadas, é aquele vestido diferente, tudo diferente, chama a atenção. E nós temos nos travestido das coisas do mundo para nós sermos como agente secreto e nós não passamos às pessoas a paz que está em nós. E Jesus fala, a paz que eu tenho eu vos dou. Não é a paz como o mundo vos dá, é uma paz diferente. Não há dádiva maior para os ansiosos do que a paz de Deus. Não sei você, mas vira e mexe, de vez em quando eu sou assolado por ataques de ansiedade e acordo de madrugada e o coração meio que batendo mais forte. Você não sabe muito bem por que aquilo está vindo no seu coração. E aí o que acontece é que você tem duas opções. Ou você dá vazão a isso, ou você combate isso. Eu digo porque quando foi 1h30, 2 da manhã, eu acordei com o coração acelerado. E eu tinha duas opções. Ou eu ficava acordado, levantava, ia lá para o meu laptop procurando soluções de uma série de coisas. Esse contexto que eu falei para vocês desse professor, ele bagunçou a agenda da faculdade de uma forma tremenda. E eu tinha que resolver coisas. O voo dele é amanhã, eu tenho que resolver hoje, não tem conversa. Ontem à noite ele foi internado, eu não tinha opção de eu conseguir resolver, eu tenho que resolver hoje. E aquilo me deu uma ansiedade, aquilo com uma outra série de coisas. E eu optei por confiar no Senhor. E também, desde que passei um negócio com a Mariane, então nós temos 10 abertos todos os dias. Isso acontecia demais de madrugada. Eu tinha opção. Eu pegava o celular e mexia, encontrava alguma coisa, eu orava. O celular aumentava a minha ansiedade. Quando eu ia e orava, eu conseguia encontrar descanso e voltava às coisas. Mas muita coisa. O homem natural não conhece esse caminho. O homem natural não conhece, ele se desespera. Problema de financeiro, problema emocional, problema de saúde, qualquer tipo de problema, a pessoa ela se desespera, porque ela não consegue encontrar paz. Porque não há solução. Não, se é uma coisa que você consegue resolver, não traz ansiedade a você. Mas aquilo que você não consegue resolver, ou você confia em Deus, ou você se desespera. Alguns, entretanto, buscarão alívio para suas ansiedades em uma paz falsa. Deus é generoso com aqueles a quem concede a sua paz. Isaías 57. Isaías 57, Joaquim. Isaías capítulo 57, Rosângela, versos 19 a 21. Como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto. Diz o Senhor, e eu os sararei. Mas os perversos são como o mar agitado, que não pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos diz o meu Deus, não há paz. Deus ele é generoso com aqueles a quem concede a sua paz, porém há um limite para os filhos. Aqueles que são filhos, eles têm que buscar, trabalhar esse fruto do Espírito no seu coração, não para que você apenas seja satisfeito e alimentado, mas que você tenha uma medida tão grande de paz, que você consiga compartilhar essa paz. Porque aqueles que são ímpios, eles não têm essa paz. Essas pessoas, elas não têm a paz de Deus. Então, voltando, por exemplo, do pastor da semana passada que nós falamos,
o pastor da calcinha. Porque uma pessoa, ela se presta a fazer esse tipo de coisa? Porque ele não tem paz. Coisa mais fácil que tem é você apontar os dedos e julgar essa pessoa. Eu não estou dizendo que ele está certo. Eu estou dizendo que essa pessoa, ela precisa de paz. Pô, mas ele é um bispo de uma grande igreja. Não importa. Um grande nível de suicídio acontece entre pastores e bispos, líderes cristãos. Porque eles continuam ministrando sobre a paz e eles não conseguem ter paz. Eles são como que abandonados. Tem um filme na década de 80 que diz Esqueceram de Mim. E mostra a figura de um jovenzinho, uma criança pequenininha, em que os pais tinham, 10 filhos, e os filhos saem tudo lá, aquela bagunça de Natal, e o filho fica para trás. Essas pessoas são como este, esqueceram de mim. A única pessoa que pode alcançar essa pessoa com a paz são os cristãos através da figura de Cristo. A gente vê a figura do pastor Paulo Júnior. Ele se demonstra como uma pessoa bruta, agressiva. A gente não consegue entender muito bem o que aconteceu ali no CERN, mas se ele exagerou realmente, ele disse que exagerou dentro da agressividade dele, inclusive com a família, é porque ele não tinha paz. Pois, mas um homem que movia multidões, um homem com milhões de seguidores, não tinha paz. Essa paz, ela é alcançada por qualquer um que seja filho. Mas em algum momento, mesmo você sendo filho, se você não consegue buscar, você perde essa paz. Voltando a Isaías 57, 19 a 21, diz assim novamente: como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão de perto e para os que estão longe, diz o Senhor, eu os sararei. Porque é uma doença. A falta de paz é como se fosse uma doença. Traz mal-estar. Eu tenho estudado bastante em relação a transtornos e síndromes, e a gente vê que isso não é uma doença, mas ela tem os sintomas da doença. Ela é uma doença psicossomática, em que apesar de não haver algo físico no organismo, a dor ela se manifesta. Então não olhe para pessoas com depressão e achando que é uma frescura, porque aquilo ali não é uma doença física, mas é algo que traz dor. Nós temos que pensar nas pessoas dessa forma. Os perversos não têm isso. Ele, Deus, proporcionará paz àqueles que vêm a Ele, de perto e de longe, aos que cresceram ouvindo falar sobre Ele, e aos que também nada ouviram. Porém, aqueles que não se achegarem a Ele, os iníquos, eles não desfrutarão da paz. Por isso que nunca vai haver paz sobre Israel. Uma frase lá atrás, em que aquele povo falou, e a palavra ela tem autoridade e poder, que o sangue desse inocente caia sobre as nossas cabeças e sobre a cabeça dos nossos descendentes. A palavra é proferida pelos líderes daquela nação. A gente vê essa situação ela se repetindo, a gente vê isso em Reis, a gente vê isso em Crônicas, a gente vê isso em Samuel. A gente vê através dos profetas maiores e profetas menores trazendo a exortação, mas o povo ele não se corrige. Eu prefiro buscar a paz nas coisas do mundo. E você pode ter uma paz momentânea. Eu decido não ir para a igreja e decido ir para o parque da cidade. Vou sentar lá com os meus entes queridos. Vamos ficar sentado ali, vamos desenhar, vamos brincar, vamos comer. Vai ser um tempo agradável, mas aquela paz ela é momentânea. Quando vem a luta e dificuldade, quando na segunda-feira chega a luta e dificuldade, se você não tem a paz verdadeira, você sucumbe. A paz emana da santificação, um tema que nós já trabalhamos muito. Santificação nada mais é do que você ouvir a palavra de Deus, comparar com as coisas da sua vida e tomar uma decisão. Eu vou mudar ou eu vou continuar no mesmo? Isso chama-se santificação.
Entretanto, os que não são regenerados nada tem a ver com a paz. Podem conseguir uma trégua, mas não a paz. Deus pode tolerar o iníquo por algum tempo, mas embora ocorra um breve intervalo, não há efetivamente paz alguma. O iníquo pode ter alguma coisa que se pareça com a paz, contudo não é paz. Podem ser destemidos. No entanto, há uma grande diferença entre a segurança do berço, clamando paz, paz, quando os homens estão à beira do despenhadeiro do inferno. A paz aparente de um pecador não decorre da consciência da sua felicidade, mas da ignorância do seu risco. Essa frase é interessante. A paz do iníquo não está em algo que Deus concedeu a ele. Não está apoiado na felicidade, e sim na ignorância do destino que ele vai passar. Muitas pessoas, elas entram nesses contextos de usarem outros artifícios, mas não sabem o risco que estão correndo. O risco de você ter um amante ou um amante, ou de você focar não no Senhor, mas focar no seu trabalho, no seu negócio, e achar que aquilo é o suficiente, é simplesmente a ignorância de saber o que vai acontecer. A gente vê, por exemplo, não sei se você já deve ter visto, lá nas ruas da Espanha, eles têm as corridas do touro. E aí o touro tá lá, solta um monte de touro, e os caras saem correndo na rua na frente do touro. Para que aquilo? E aí eu vi uma imagem nessa semana em que o cara estava lá, ficou fazendo gracinha no touro, mas o touro, não sei como, um outro touro do outro lado veio, pegou ele por trás, jogou ele para cima. A pessoa, ela se sente feliz na ignorância do seu ser. Ela não sabe. Então ela estava feliz, porque ela estava ali meio que domando aqueles touros. Mas aquilo é uma ignorância, porque ela não sabe a consequência daquilo. O que aconteceu com aquele rapaz de tomar aquela chifrada no meio das costas? Pode ser que ele tenha ficado paraplégico e nunca mais ele ande. Naquele momento era paz e depois deixa de ser paz. A ignorância do adultério, a ignorância da pornografia, a ignorância de tantos outros pecados que nos cercam e que estão ficando cada vez mais comuns e normais. Mesmo o pecado da gula. Podem conseguir uma trégua, mas não a paz. Essa é a paz que o Senhor dá? Não. É a paz que Satanás e seus demônios oferecem. É a paz que o mundo oferece. É a paz que Satanás oferece. É a paz que a carne deseja. Essa é a paz dos demônios. Ele embala os homens na segurança do berço, clamando, paz, paz, quando os homens estão à beira do despenhadeiro do inferno. E eu vi uma imagenzinha aqui antes no dominical que mostrava um buraco e o cara falou assim, eu vou dar só uma olhadinha. E aí o capeta falava para ele assim no ouvido dele, vai besta, vai. Aí você vai encontrar paz. Quantos de nós estão optando por essa paz? A paz aparente de um pecador não decorre da consciência da sua felicidade, mas da ignorância do seu risco. A paz do iníquo nasce da desilusão. A verdadeira paz é produto de uma graça salvadora. Romanos 15, 13. Romanos capítulo 15, verso 13. E o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Esta esperança é o que as pessoas não têm, porque elas confiam em coisas que são frágeis. Confio no meu carro, confio no meu trabalho, confio no meu negócio. Ministério pastoral é uma coisa que demanda muita esperança e muita paz. E eu já contei para vocês que quando eu compartilhei com o meu pai que eu iria vir para Brasília, iria abandonar o trabalho lá, nossa casa própria lá, para vir para Brasília, ele ficou indignado. E realmente você ser pastor é uma coisa que você se lança no vazio. Porque hoje você está aqui, daqui a pouco você perde o gosto.
Já ouvi algumas vezes as pessoas falarem assim, acabou o ciclo, pastor. A pessoa não está preocupada se tem contas para pagar, se tem luz para pagar. Não, ninguém está preocupado com nada. A pessoa, naquele momento, ela toma uma decisão. Eu vou, acabou. E o pastor ele tem que acreditar e confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Porque o pastor também tem família. O pastor também tem contas a pagar. E não é com isso dizer que uma pessoa, a partir do momento que ela entrou na igreja, ela tem que ficar aí até morrer. Não é nada disso. Mas a gente vê que se o pastor, tempo integral, ele não tiver a paz de Deus, ele fica pirado. Ou então ele se perverte. Quando eu conto aquela história do que o cara vem trazer, a ideia de que a árvore do jardim do Éden lá, ela era a base do dízimo, o cara já está pervertido. Porque ele começa a trazer uma série de elementos que não são bíblicos, porque ele fica preocupado e apavorado, como que eu vou comer amanhã? Como que eu vou pagar o meu aluguel? Como é que eu vou fazer isso ou fazer aquilo? Porque ele confia no homem. E faz a campanha, e faz a venda do tijolinho, e faz a venda, e faz o bazar disso, o bazar daquilo, porque ela não confia que Deus está no controle de todas as coisas. Então você fica criando artifícios para que você possa, de alguma maneira, ter paz. Estudo diz que um dos cargos, ou uma das profissões, se podemos dizer assim, que conduzem mais à morte, é o pastorado. As pessoas, elas não aguentam a posição, porque é a sua dor, a sua falta de paz, da sua família, dos membros da sua igreja, a dificuldade de você conseguir administrar isso. Por isso que não se forma pastores. Tem uma igreja lá em São Paulo que ela tem a escola de profetas. Não existe escola de profetas. Ou o cara é formado dentro do fogo, ou ele simplesmente ele tem técnicas. Essa semana eu fui para Nápoles, segunda e terça à noite, numa ministração de um curso lá, e havia um seminário, nós visitamos um seminário lá muito legal, um seminário enorme, com espaço para homens, para mulheres, e eu fiquei ali e falei assim, caramba, que negócio legal, um jardim com aguinha voando. Falei, meu, como deve ser legal você poder ficar num local desse 4 anos, só estudando. Que coisa legal. E aí eu conversava com o pastor que estava comigo lá, e ele falou assim, eu falei para ele assim, você foi abençoado, eu não tive esse privilégio. Ele falou, pois é, eu fui abençoado. Mas quantas pessoas eu vi envolvidas com toda sorte de porcaria e não com Deus. E indo para a televisão ver filme pornográfico dentro do seminário. Usando a televisão do seminário para jogar videogame, em vez de estar orando e buscando e lendo a palavra do Senhor. Ele falou assim, não são todos que realmente aproveitam esse tempo. Essas pessoas, elas não têm paz, elas não têm esperança. Pessoas que vão para o campo missionário, nós oramos pelo pastor Charles, que está lá em Moçambique. Esse pastor está lá, apoiado na esperança de que as igrejas que fecharam com ele vão continuar abençoando, e graças a Deus, Deus tem nos concedido a capacidade de continuar ajudando. Nós estamos ajudando ele, sei lá, 4 anos, 5 anos, talvez mais. E ele está exercendo o ministério dele lá, confiante. Pior do que o meu ministério, é o ministério dele. Ele está numa terra distante, cercado por pessoas à volta dele, que se você mostrar que você tem uma Bíblia, o cara pega o revólver e dá um tiro na cara. Extremistas, nós não temos isso. Ontem, Nicolas, Menezes e Joaquim puderam estar lá. Se estivesse em qualquer outro lugar, talvez eles não estivessem aqui hoje. Essa é a esperança, essa paz que o Senhor nos concede. Essa paz é uma paz que está sempre disponível a mim e a você. É como se você soubesse que eu estou com sede. Eu vou ali no filtro e pego água e tomo. Mas parece que com relação à fé no Senhor, a busca da paz, parece que a gente esquece que tem esse filtro na nossa frente.
A gente tinha até outro tempo atrás aquele galão que vira e mexe, acabava a água, saia correndo, compra um galão água aqui para completar. A água está lá. Felipe falou, são opções. Nós temos a paz do Senhor disponível a nós todo o tempo. 2 horas da manhã, meia-noite, 1 hora da tarde, qualquer momento você pode parar e se você tem a sua mente no Senhor, você consegue trazer à mente versículos de tal maneira que não como uma repetição mecânica, não como uma coisa tipo hipnose, não, mas você começa a se apropriar daquela realidade. O salmista dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu tenho que acreditar nisso. E aí vem a paz. Não é uma luta fácil, é uma luta ferrenha, em que o nosso coração, ela quer o alívio rápido. Eu estou com dor de cabeça, eu quero tomar o Doril. Eu estou com fome, eu vou lá no fast food, em vez de fazer uma comida gostosa, saborosa, eu vou lá no fast food e como uma porcaria qualquer que seja. Porque é mais fácil. A gente vê filmes de coreano, o cara vai lá e coloca lá o cup noodles lá no micro-ondas, com aquele copinho térmico, joga água e come aquilo ali é um lixo. Mas aquilo ali satisfaz ele rapidamente. A paz de Deus é uma dádiva que continua fluindo, ela não para. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 16. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 16. Qual capítulo? 3,16. Quem que é? É não, Felipe? É você, Felipe. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Agora imagina você falando um versículo desse, ou pensando um versículo desse, passando por uma luta e dificuldade. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, Ele, Deus, o Criador, o Senhor dos altos céus, aquele que tem todo o poder, aquele que não permite que o sol ou qualquer astro se aproxime. Estava vendo uma reportagem mostrando aquelas manifestações do sol, né, que a gente vê aqueles movimentos assim, daquela chama, e o cara falou assim, essa chama é maior que o planeta Terra. Eu fiquei imaginando, essa chama é maior do que o planeta. Deus controla para que essa chama ela não seja maior que aquilo e possa impactar a nossa condição aqui, o nosso problema, a nossa vida. Se a lua se aproximar um pouco mais ou um pouco menos, se você começar a pensar as variáveis que existem dentro do universo, que se elas forem alteradas 1/milionésimo, acaba a vida na Terra. Se alguma coisa, por menor que seja, mudar na sua vida, acabou sua vida. Falei na semana passada sobre a condição de pessoas que são tratadas com lítio, carbolítio. Se aquilo tiver uma variação de 0,01 grama naquele medicamento, a pessoa coloca o medicamento na boca e ela morre. São variáveis que estão ao tempo todo, todo o tempo. Todo o tempo. E o Senhor fala, esse Deus mesmo, é o Deus que vai dar a paz, que vai ter o controle. Não é outro, não é uma artimanha, não é o jogo do tigrinho, não, a paz de Deus. Ao acrescentar continuamente essa paz que continua fluindo dentro do texto que o Felipe leu, Paulo estava enfatizando que ela está disponível o tempo todo. A implicação, entretanto, é que ela pode ser interrompida a partir do momento que você fechar a torneira. É um arbítrio que você tem. Você pode tomar a decisão de realmente fechar essa torneira. Não ler a palavra, não orar, não vir à casa do Senhor por qualquer motivo que seja. Nós temos uma grande diferença do povo do Antigo Testamento em que eles não poderiam ter uma reunião como essa. Só era aceito
adorações dentro do templo. Primeiro no tabernáculo, depois no primeiro templo, depois no segundo templo de Salomão. Não havia possibilidade, se você adorasse o Senhor, você levantasse as mãos aos céus e fizesse uma oração e alguém visse, você era morto. Nós temos essa liberdade de ter essa água fluindo o tempo inteiro. Quando eu estava nesses meus momentos de ansiedade, Deus me deu um versículo que foi em Mateus 28, 20, que fala bem assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E como nós nos permitimos não ter paz? Isso trouxe paz no meu coração. Como que nós nos permitimos, com a palavra do autor da vida, dizendo que estará conosco todos os dias da nossa vida, No nosso pior dia, e nós ficamos preocupados? No nosso melhor dia nós não damos glória a Ele, e no pior dia nós o culpamos. Isso é o homem, e a partir de uma medição dessa a gente consegue imaginar, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mesmo dessa condição, mesmo com um coração como o meu e como o seu, Ele entregou seu Filho unigênito, para que todo nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Abre aspas, e tenha paz. Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos pelo primeiro período de Escola Bíblica Dominical. Queremos pedir que o Senhor continue nos abençoando, nos orientando, nos guiando. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.